Boa tarde. Desejo que a graça do nosso bom Deus esteja com cada um de vocês, com seus familiares, que cada um de vocês possam se encontrar com saúde, bem, em paz. E eu gostaria de trazer para a nossa reflexão nessa tarde alguns versos que estão no Salmo de número 77, onde o salmista diz assim: Elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Ergue-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam, a minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfaleço o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. De noite indaga o meu espírito e o meu espírito perscruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça? Caducou a sua promessa para todas as gerações? Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas cogito os seus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és Deus que operas maravilha entre os povos e tem feito notório o teu poder. Nós estamos diante de uma pessoa que ora a Deus, que eleva a Deus seu coração, porque está num dia de angústia, num dia em que se encontra perturbado, e ele eleva a sua voz para que Deus o atenda, para que Deus se compadeça da sua angústia. E em determinado momento de sua oração, da sua reflexão, após passar noites sem dormir, após ficar perturbado e não dar conta de expressar o que está sentindo, ele começa a fazer alguns questionamentos diante de Deus. Então ele começa a se perguntar se Deus esqueceu de ter misericórdia, se Deus está irado, se Deus esqueceu perpetuamente de lembrar, do seu favor. E num determinado momento, ele reconhece que todos esses questionamentos, toda essa angústia que ele está expressando por meio desses questionamentos é a aflição da sua alma. E aí ele então traz para si, para sua memória, os feitos de Deus, como Deus tem feito notório, como Deus havia feito notório o seu nome, o seu poder durante toda a história. E isso traz então aquietação para esse salmista. E nós também, em muitos momentos da nossa vida, somos parecidos. Nós gostamos tanto dos salmos porque, na verdade, quando nós os lemos, nós nos identificamos com eles. Parece que nós nos transportamos e parece que é nós que estamos falando, que é nós que estamos orando, porque o salmista, em muitos momentos, expressa exatamente aquilo que nós estamos sentindo. E em muitos momentos da nossa vida, diante dos acontecimentos, nós queremos explicações, nós queremos saber por quê. Há pessoas que se aborrecem com Deus e acham que Deus não as tenha ouvido, não as tenha atendido, que Deus não se importa. Então, há muitas formas de se relacionar com Deus diante da nossa angústia. É certo que nem todo mundo tem os mesmos questionamentos, há pessoas que são mais tranquilas, há pessoas que têm uma compreensão mais serena a respeito da forma da ação de Deus nas suas vidas, mas nem todo mundo é igual e nós temos que entender isso, Os salmos, eles trazem esse retrato porque a gente percebe que Deus permite o lamento do seu povo e nós temos que entender que a lamentação não é a murmuração. O lamentar é às vezes querer saber por quê, às vezes perguntar a Deus até quando, mas tudo isso em uma atitude de reverência e uma atitude de reconhecimento de uma dependência daquele que é maior, daquele que é o sustentador da vida. E então nós
quando lamentamos, quando podemos derramar os nossos corações na presença de Deus, nós somos por Ele confortados, somos por Ele orientados, somos por Ele atendidos. E é isso que acontece com o salmista. Ele, em algum momento, demonstra, alguma preocupação quanto à ação de Deus na sua vida, mas, ele reconhece que essa aflição está no seu espírito, que Deus continua o mesmo, que Deus continua agindo, que Deus continua operando, e é essa posição que nós temos que termos diante de Deus. Se formos lamentar, que lamentemos para Deus, que falemos para Deus das nossas dores, dos nossos medos, das nossas angústias, do problema que aflige a nossa vida nesse momento. Não estou dizendo apenas a respeito da pandemia, porque a nossa vida, como eu tenho lembrado em alguns momentos, ela não parou, ela continua. Às vezes nós temos problemas financeiros, temos problemas relacionais dentro da família, num ambiente de trabalho, nós temos dificuldades, passamos por enfermidades. Então temos diversas questões na nossa vida que também tiram a nossa paz em alguns instantes, e que em muitos momentos nós precisamos da intervenção de Deus, e também diante dessa necessidade quanto à intervenção de Deus nas nossas vidas, nós ficamos inseguros, também ficamos com medo, e isso é natural porque nós somos humanos. O que nós não podemos nos esquecer é que Deus, ele é imutável, ele continua abençoando, ele continua fazendo notório o seu poder, a sua presença no nosso mundo. E com certeza ele está nos auxiliando, porque se ele não está tirando o problema das nossas vidas, com certeza ele está nos dando força para que a gente possa superá-lo. Porque tudo que acontece na nossa vida é para nos trazer um amadurecimento, um ensinamento. Nós podemos aprender até mesmo com o sofrimento. Tem um personagem de TV, esses dias eu até estava vendo TV e vi que vai voltar, que ele dizia que tudo de ruim que acontece é para melhorar. Então, às vezes, a gente precisa ter uma compreensão assim também mais do cotidiano, do senso comum, E nesse senso comum a gente encontra Deus também, que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, e é um propósito para nos fazer melhores, para nos fazermos crescer, para nos fortalecer, para nos encher de sabedoria, de força. E o meu desejo nessa tarde é esse, é que Deus enche as nossas vidas de força, de sabedoria, que Ele visite as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Eu convido você a apresentar diante de Deus o seu problema, a sua dificuldade, dizer para Ele que está doendo, que está difícil, que você não sabe como resolver, mas que você entrega isso tudo aos cuidados dEle, porque essa deve ser a nossa postura enquanto seus filhos. Então que Deus nos ajude, que Ele retire a aflição das nossas almas, que às vezes nos ofusca a visão, e não nos deixa perceber a presença de Deus na nossa vida, que Ele tire essa aflição que às vezes nos faz achar que Deus está distante, que não está ouvindo a nossa oração, que Ele nos fortaleça, e que a gente possa lembrar dos seus feitos em cada momento da nossa história, da história da humanidade, na história das pessoas que nós amamos. E eu convido você a ter uma palavra de oração comigo. E eu gostaria também de lembrá-los que no próximo domingo nós teremos a nossa ceia. E eu peço a vocês que preparem então nos seus lares o pão e o suco de uva, porque no momento do culto online eu estarei consagrando esses elementos para que a gente possa participarmos todos juntos. Vamos orar? Deus, nós queremos colocar as nossas vidas mais uma vez na Tua presença. Queremos apresentar diante do Senhor os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que às vezes nos impede, ó Deus, de Te perceber, e pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio para nós enfrentarmos os dias que são maus. Que o Senhor nos ajude a enfrentar tudo com serenidade, com sabedoria, com mansidão. Que o Senhor nos ajude a enfrentar a cada desafio da nossa vida, exaltando o Teu santo nome na nossa vida, porque assim como o caminho do Senhor é um caminho de santidade, nós também queremos trilhar esse caminho de santidade. Então santifica as nossas vidas na Tua palavra, na Tua verdade. Nós depositamos a nossa confiança no Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus abençoe você, abençoe sua família. Uma boa tarde.